A paz do Senhor Jesus para você que está em França e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade, a irmã Conceição, a irmã Carmosa e a todos vocês que estão participando e os que estão ouvindo. Que Deus possa abençoar vocês ricamente e abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou trazer para vocês a oração. Aliás, eu vou fazer esta oração que está no Salmo 67. Mas eu faço com fé, com convicção. Peço a Deus que tenha misericórdia de nós. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Aleluia! Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Te servirão com amor e temor. Amém. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha, meu Pai, o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aqueles que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque sabemos que teu é o reino, é o poder, honra e glória para todos sempre. Amém. Muito bem, eu quero trazer para vocês exatamente um assunto que me preocupa muito, porque nós estamos numa semana da Páscoa, né? A semana da Páscoa, onde todos deveriam estar com a Bíblia, lendo, meditando, se enchendo do conhecimento da palavra de Deus, da unção, do poder. Mas as pessoas, eles vão procurar fazer aquilo que o Senhor Deus abomina, aquilo que causa aborrecimento a Deus. Como, por exemplo, fazer procissão atrás de uma imagem que não sabe nem que homem é aquela imagem, que aparência foi, porque as pessoas não tiveram a fotografia de Jesus, ninguém não tem, de um lado ver que é um Jesus de gesso, de metal, o mesmo que fosse de ferro, de bronze, de ouro, mas é uma imagem morta, é uma imagem que não tem espírito. E todos estão sabendo que isso causa aborrecimento a Deus. Desde o princípio, desde quando Deus fez o mundo, Deus fez o mundo para Ele. Por Ele e para Ele foram criados e feitas todas as coisas. Então Ele não quer que as pessoas vão adorar aquilo que a obra da sua mão. Quer dizer, a obra da sua mão, o barro, a pedra, o metal, o ouro. Quer dizer, ele fez para a glória dele, ele não fez para ser adorado. Então veja bem, como também os anjos que ele fez também para a honra e glória dele, para o louvor dele. Aí nós sabemos que o Lucifer, que era o primeiro-ministro de Deus, ele se revoltou contra Deus porque ele sentiu inveja. E como ele, sabendo que ele tinha poder, porque ele ajudou na construção, então, quer dizer, ele separou para si uns anjos, né? E achou que ele poderia fazer um mundo para ele, um globo terrestre para ele. Ele poderia ter pessoas para adorá-lo, para temer e servir a ele. Porém,
se rebelando contra Deus, ele não conseguiu, só conseguiu levantar os anjos contra Deus. Aí é que a política de esquerda, exatamente, começou essa política da esquerda de querer derrubar o poder maior, o poder do Supremo. Então, veja bem, ele não conseguindo, e aí, quer dizer, ele se afastou da presença de Deus. Ele se afastou da presença de Deus. Não é que Deus expulsou ele. Ele se afastou para ele ter o mundo para ele. Achou uma grande parte dos anjos, né? Uma terça parte dos anjos que o seguiu, né? Como diz em Apocalipse, o dragão arrastou com ele, né? Ele, sendo despejado do céu, arrastou com ele uma terça parte, uma cauda, uma terça parte dos anjos. E aí, quer dizer, e quando Deus estava exatamente preparando os homens na terra para o seu louvor, então ele viu que ele não conseguiu nada fazer um mundo para ele. E aí o que acontece? Ele vendo que Deus estava dando poder, autoridade, domínio sobre para Adão e para Eva, então quer dizer, ele veio derrubar o homem, tirar o homem deste poder. Então, mas é bom lembrar que o homem nunca viu Deus face a face. O homem sentia Deus, Deus habitava no homem e o homem ouvia Deus. Então, o homem só ouvia a voz de Deus. Então, veja bem, porque com a sua palavra, ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Como diz o João, capítulo 1, versículo 1, João escreveu pela revelação do Espírito Santo, ele diz, olha, no princípio era o Verbo, Jesus, o Cristo era o Verbo. O Verbo é o que? É a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quer dizer, nada do que foi feito sem a palavra. Ou seja, Deus falava e acontecia. Nós podemos ver no livro de Gênesis, no princípio, o livro de Gênesis já explica, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, quando se diz os céus, quer dizer, foi exatamente o começo da criação, os céus. E aí, vem o versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por isso o Senhor Jesus disse para aquela mulher samaritana, ela disse, olha, mas aonde é que se deve adorar a Deus? Porque você diz que é em Jerusalém, né? Temos que adorar lá no templo de Salomão, lá no templo de Deus, que Salomão fez. E aí nós dizemos que é aqui nesse monte que nós devemos adorar a Deus. O Senhor Jesus disse, olha, mulher, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém, quer dizer, é lugar específico, né? É exclusivo. Ou seja, tem que para adorar o Pai, tem que vir aqui nos montes, ou tem que ir em Jerusalém. Ele diz, porque Deus é Espírito. Quer dizer, o Espírito do nosso Deus, voltando para Gênesis, capítulo 1, versículo 3, diz assim, versículo 2, o Espírito de nosso Deus se movia sobre a face das águas. Aí, poxa, mas já existiu o mar? Não. A água, ela é água gasosa, água líquida, água sólida, quer dizer, água de todas formas. A água é uma água, é um ser invisível e é visível. Quer dizer, a água, ela voa, a água, ela cai, a água tem peso, a água não tem peso. Quer dizer, é uma coisa que só Deus
pôde fazer e só Deus sabe como fez e como existe. Então, mas ele se movia sobre a face das águas. E nós sabemos que aonde existe a água, existe a vida. Aonde não tem água, não tem vida. Quer dizer, tudo foi através da água. Mas esta água, Jesus falou aqui, o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3 de Gênesis. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Quer dizer, aí foi na formação dos céus. Então, e viu Deus que era bom a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Ou seja, entre dia e noite. Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. Só que mais na frente nós vemos que essa mesma palavra tem uma outra explicação. Luz significa as coisas boas. Quer dizer, a luz seria as nossas boas ações. As trevas é as maus ações. Por isso Jesus disse, olha, a luz brilhou nas trevas, mas os homens preferiram ficar nas trevas. Por quê? Porque eles vindo para a luz, aí as suas obras são reveladas. Então, quer dizer, eles acham melhor ficar nas trevas. Então, acham melhor ficar do lado do inimigo. Então, nós vimos que Deus fez o mundo com a palavra. Com a palavra, Ele abençoou. Com a palavra, Ele sendo irritado, né? Sendo irado, alguém tendo provocado a ira nele, exatamente porque Adão não quis, Adão não deu ouvido à sua palavra, porque ele disse, olha, tudo você pode, Adão, tudo você pode, olha, esses animais, você tem poder sobre eles, tudo aqui é seu, quer dizer, essas frutas, as árvores do jardim que tem aqui especial, tudo você pode tocar, não pode pedir, nem tem que orar a Deus, pedir licença, é seu. Você vai determinar e assim por diante. Adão era uma pessoa sábia, era um anjo carnal, um anjo da carne. O Adão tinha aquele espírito de sabedoria, de adivinhar, de saber as coisas. Então, sem ninguém falar, ele já... Então, o que acontece? Foi o Adão que deu o nome aos animais, os primeiros animais. Adão deu o nome, olha isso aqui é o elefante, isso aqui é o boi, isso aqui é a girafa, isso aqui é o... Quer dizer, e assim por diante, ele falou. E quando Deus apresentou a mulher que fez da sua própria costela, ele disse, olha, essa é carne da minha carne, quer dizer, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Quer dizer, vai se chamar varoa, Eva, né? Isso é Eva. Então, quer dizer, ele mesmo deu o nome à sua própria esposa, porque ele sabia das coisas, era um homem evidente, sabendo das coisas. Porém, perdeu essa visão, perdeu essa sabedoria, porque Deus disse, olha, de toda árvore você pode comer, todo fruto. Porém, esta aqui particularmente é minha. Quer dizer, é o mandamento de Deus. Ele tinha que obedecer o mandamento de Deus, a palavra de Deus. E aí, porque no dia que você tocar nela, quer dizer, no dia que você comer dela, você vai morrer. Praticamente, ia morrer o quê? Não tinha mais evidência nenhuma, não tinha mais sabedoria, não tinha visão, percepção das coisas que poderiam acontecer. Quer dizer, ele ia perder essa vida, essa visão. E aí, quer dizer, ele foi, o Lúcifer que queria fazer o mundo para ele, não conseguiu, mesmo tendo os anjos que decaíram, que virou demônios, não conseguiu fazer nada. Mas aí ele veio para derrubar, tirar o poder do homem. Então, esse mesmo poder, Jesus conquistou. Só da frente a gente vê que Jesus tomou dele novamente, depois de muitos anos, muitos milhares e milhares de anos. Então, quer dizer, Jesus reconquistou, mas o Adão perdeu. Aí perdeu a visão. Quando a Eva pecou e tal, nós sabemos disso, né? Mas por que eu quero falar isso? Eu quero falar o seguinte, que tudo começou da palavra. A
a palavra fez, a palavra abençoou, a palavra maldiçoou, e a palavra veio ao mundo para salvar o mundo da própria maldição que o Deus tinha amaldiçoado. Quando ele diz para a serpente, porquanto tu houveste feito isto, maldita serás, mais que toda besta, mais que todos os animais. Quer dizer, tu queria fazer o mundo para ti, um mundo de adoração para ti, mas tu não vai conseguir, nunca vai conseguir, tu vai ser o mal, no mundo. Tu não vai ter poder para construir, só para destruir. Quer dizer, e acha que essas palavras foi constrangimento para o Satanás? Ah, ele ficou dando risada de Deus, ele ficou lá quietinho, lá só sorrindo, né? Então Deus, no mesmo instante, Deus acrescentou, porém inimizade entre ti. Quer dizer, Deus percebeu que não estava constrangindo o inimigo, que ele poderia estar dizendo, oh Senhor, me perdoe, porque na verdade, olha, foi sem querer e tal, querendo que eu fiz essa astúcia aí, você perdoe. Mas não, ele ficou só dando risada, né? Exatamente o que ele queria. Já que ele não conseguiu fazer um mundo para ele, então eu vou destruir agora o de Deus. E Deus deu de bandeja, deu de mão beijada, né? Deu assim, pega que é seu. Então, quer dizer, porquanto houveste feito isto, maldita serás, mais que toda besta. Mas que besta é essa? Os anjos que ele derrubou com ele, mais que todos os anjos que tu derrubou, mais que todos os teus colegas, mais que todos os animais. Por que fala animais? Porque a Bíblia tem duplo sentido. Aí voltou falando da serpente, mais que todos os animais. Aí sobre o teu ventre andarás. Sobre o teu ventre, não é porque a cobra anda de arrastão e tal, andando, não tem perna de arrastão. Sobre a tua maldade tu vai andar, pó comerás todos os dias da tua vida. Mas eu ponharei inimizade entre ti e a mulher. E eis que o filho da mulher, que ele não diz filho, fala semente da mulher, vai esmagar a tua cabeça, vai tirar o teu poder. Quer dizer, aí ele ficou irritado, aí o Satanás ficou irritado, né? E é tanto que, logo nos primeiros filhos de Eva, ele, poxa, quer dizer então que esse espirralho aí vai ter mais poder do que eu, não tem mais autoridade? Quer dizer, já colocou lá já um atrito lá foi lá o Caim vai lá, passa a mão lá no porrete lá, pá na cabeça do irmão. E mata, né? Quer dizer, o Satanás entrou nele, o espírito que entrou na cobra, aí entrou em Caim. E assim por diante. Então, meus amigos, então eu quero falar sobre isso, é porque as pessoas estão vivendo um momento que deveria todo mundo estar se enchendo do conhecimento da palavra de Deus. Não, as pessoas ficam naquela cegueira. Isso porque o inimigo ele continua cegando as pessoas. Então, quando Jesus morreu e ressuscitou, qual foi o seu mandamento? Está em Mateus 28:18. Ide e ensinai a toda a criatura, ou todas as nações, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Guardar o quê? Praticar, obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Quer dizer, esse mesmo mandamento, ele falou lá no livro de Êxodo capítulo 20. Nós vimos que o Senhor Deus, quando acabou de tirar o povo do Egito, Moisés passou 40 anos para chegar até a terra prometida, mas não chegou porque houve muita desobediência, né? E Deus queria também preparar o povo, para que o povo, quando chegasse na terra prometida, tomasse posse e seguisse os seus mandamentos. Não fosse procurar outros deuses, não fosse atrás dos deuses dos egípcios, porque eles tentaram várias vezes voltar para o Egito, né? Então, o que acontece? Em Deuteronômio, aliás, em Êxodo capítulo 20, Deus fez esses mandamentos que eu vou ler para você. Diz aqui, Êxodo capítulo 20. Falou Deus todas estas palavras, dizendo, olha,
Aí alguém viu Deus? Não, ouviu só a voz. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Ele poderia ter dito assim, ó, eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles existem. Então, quer dizer, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, ele falou o quê? Ele citou o quê? A palavra dele. Ó, não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem debaixo na terra, nem nas águas, debaixo das águas, debaixo da terra, né? Quer dizer, nem nas águas, debaixo da terra. Então, quer dizer, não é para fazer uma semelhança. Por quê? Por que não é para fazer semelhança? Eu acabei de falar nesse momento, quer dizer, anterior, que ninguém nunca viu Deus. Adão não viu Deus. Adão só ouviu a voz. Abraão não viu Deus. Abraão só ouviu uma voz. Mas ele obedeceu a voz. Então, Moisés, lá no Monte Horebe, Moisés não viu Deus. Moisés viu uma voz, quer dizer, viu um fogo lá, uma salsa que se ardia. E ele se aproximou com curiosidade para ver que negócio é esse. A salsa está queimando, parece que não vira cinza, não é? Está só queimando e não vira cinza. Ele se aproximou para ver. Deus disse, Moisés, eis-me aqui, Senhor. Fica onde está, quer dizer, tira a sandália do teu pé, ou pare de andar. Que a gente, quando está ouvindo a palavra de Deus, não tem que ficar andando para um lado e para outro, que nem muitos imprudentes que vai para as igrejas, e aí fica, vai no banheiro, vai lá para fora, vai na vendinha, quer dizer, a pessoa tem que estar ali de prontidão para ouvir. Então, pare onde você está, que o lugar que você pisa é santo. Tira a sandália dos teus pés, quer dizer, pare de andar, porque a sandália, se calça a sandália é para andar. Então, quando você monta na sua bicicleta, você tem que andar na bicicleta, você não vai estar montado na bicicleta. Então, quer dizer, a sandália é para andar. Então, quer dizer, pare, tira a sandália dos pés, quer dizer, pare de andar. Ouça-me. Então, veja bem, Moisés ouviu o quê? A palavra. E Moisés deu ouvido o quê? A palavra. Com a palavra, quer dizer, ninguém nunca viu isso, ninguém nunca viu a face de Deus. Como é que vai agora? Não, mas que Jesus já veio, então, quer dizer, aí nós vimos Jesus, porque aí tem Jesus que veio. Aí a gente já sabe que Deus tinha aparência de Jesus. Ora, Jesus, a verdade é que Jesus, ele veio ao mundo, e ele disse, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Mas, na verdade, o seu mandamento não foi para fazer uma imagem dele. Foi para pregar a palavra dele. Então aí está a desobediência. Quer dizer, é para dar ouvido à palavra dele. Quer dizer, Adão desobedeceu a palavra de Deus. Então, veja bem, o povo de Israel desobedeceram a palavra de Deus, por isso foi castigado. E muitos outros que desobedeceram a palavra de Deus foram castigados. Então, quer dizer, mas aqueles que deram ouvido à palavra de Deus, esses sim foram abençoados. E desta forma, quer dizer, Josué, quando entrou na terra prometida, o livro sagrado já estava pronto. Já estava tudo pronto. Foi só para ele pegar e aí obedecer e ensinar o seu povo. Mas a palavra não volta atrás não. Continua o mandamento. O Senhor Deus disse, olha, sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra da escravidão lá, da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, não tem que procurar mais espírito de magias, de qualquer outra coisa. Você não tem que procurar macumba, feitiçaria, bruxaria, não tem que procurar, não, que tenha aqueles espíritos lá que são do bem, espírito mesa branca, espírito de luz. A luz só Jesus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Ele não diz, eu sou uma das luzes.
Ele diz, eu sou a luz, a única luz sou eu mesmo. Não, mas aqui lá eu tenho uma mãe que ela recebe um espírito de luz e tal, tudo que ela fala acontece. Acontece o quê? Porque o espírito de revelação que está nela é o mesmo que te atormentava. E aí ele vai lá nela, passa para ela, conta a tua vida, porque ele sabe da tua vida. Até ali ele sabe, né? Para frente, não é que ele sabe, ele vai profetizar. E se você der ouvido à palavra dele, vai acontecer exatamente como ele profetizou. Quer dizer, você fica num beco sem saída. Porque se você não desenvolver, não fizer um despacho e tal, ele vai te acontecer assim, assim, assado. Aí você, com medo, obedecendo a palavra dele, você vai fazer todo aquele despacho lá, aquela baboseira danada, e aí depois, com o final do tempo, ele vai dizer que você tem um espírito que você deve desenvolver, você deve abrir a cabeça, receber esse espírito, e por aí afora vai, quando você vai ver, está atolado até o pescoço, atolado no lamaçal. Aí, é aquilo que o Senhor Jesus disse, não dê pérolas aos porcos. Então a gente não deve nem se aproximar desses porcos para soprar alguma sabedoria para eles. Porque a pessoa já é porco mesmo, está atolado até o pescoço, você vai lá, lava ele, daí a pouco você solta ele volta para a lama. Não é que nem Pedro que disse assim, Senhor, quando Jesus estava lavando os pés dele, então, dos discípulos, e aí ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? Não, que é isso? O Senhor, meu Deus, vai lavar meus pés. Disse, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Mas Deus estava falando, assim, num gesto de humildade, estava apresentando um gesto de humildade. E estava lavando a poeira dos pés dos discípulos, não estava... Aí Pedro disse, não, a minha cabeça, não, você nunca vai me lavar. Quer dizer, minhas mãos não, meus pés. Aí ele disse assim, ó, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E ele disse assim, olha, não, Senhor, não só os pés, mas lava minhas mãos, lava minha cabeça também. Não, cabeça não, a tua cabeça já está lavada pelas palavras que eu vos tenho falado. Quer dizer, a palavra é água. Então, quer dizer, o que já está limpo, ele diz, o que já está limpo não precisa de lavar. Só a cabeça está lavada. Quer dizer, a pessoa quando para dar ouvido à palavra de Deus, é lavado a cabeça, é lavado o coração, lavado os pensamentos. Quer dizer, que se purifica. Resumindo, é o seguinte, vamos para o livro de O Irmão de Jesus. Para quem não sabe, Judas, que não é o Iscariote, é o Judas. Ele acrescentou para nós, ele falou aqui no seu livro, ele disse assim, amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência, com todo o cuidado, né, para não falhar, para não errar nas minhas proclamações, nas minhas palavras. Então, eu tive, quer dizer, a respeito da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, a fé que uma vez foi dada aos santos. Quem foi esse santo que foi dado a fé? Foi Josué, depois veio, teve os sacerdotes de pouca fé, mas veio, vamos falar, os que teve fé de remover montanha, de remover as potências celestiais. Teve a fé Elias, teve a fé Eliseu, teve a fé Davi, teve a fé Daniel. Então, o Judas diz assim, olha, eu tive por necessidade, quer dizer, amado, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque esses santos, eles determinavam, eles oravam e acontecia.
Quer dizer, o Josué, quando estava em guerra, em batalha lá, na terra prometida, para poder tomar posse, quer dizer, ele orou, porque o dia já estava, o sol estava se pondo, e aí, quer dizer, ficava difícil ele ganhar a batalha no escuro. Então, quer dizer, ele orou para que o dia não acabasse, né? E aí o sol parou e eles ficaram mais de 12 horas lutando, além das 12 horas do dia, mais, quer dizer, 24 horas o sol parou e não foi, o dia não foi embora. Quer dizer, o homem, Deus deu poder, deu autoridade para mover as potências celestiais. O Elias orou, e por 3 anos, quer dizer, ele determinou que não ia chover, porque aquele povo vivia um povo errão, um povo que vivia só quer dizer, muito pecado, precisava ser castigado. Ele orou, por 3 anos não choveu. E depois orou, voltou a chover. Ele orou, caiu fogo do céu. Quer dizer, o homem, Deus dá poder ao homem para mexer com as potências celestiais. Se você está numa terra seca, que não chove, é só você orar. Orar que vai chover. Isso é, se você tiver Deus, se você tiver a fé dos homens de Deus. Então, veja bem, o Eliseus também a mesma coisa. Davi orou, e quer dizer, ele ganhou as guerras em nome do Senhor. Quer dizer, são os homens que teve fé. Por isso, o Júlio diz assim, olha, eu tive por necessidade a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí ele diz, porque